Mãe pobre versus mãe rica versus mãe pobre. Gisele, o que é isso? É algo que está saindo da palavra de Deus? Não, muito pelo contrário. Você que está chegando agora, entenda. Na Bíblia temos mais de 2.000 versículos que falam sobre administração financeira, que fala sobre dinheiro, enfim, finanças em geral. Então, se foi tão importante assim para Deus falar sobre esse assunto na Bíblia, quem sou eu para descartar para você, mamãe, que chegou aqui? Porque nesse início eu vou falar um pouquinho sobre mim. Sim, da mãe aqui, que antes de se tornar mãe, era uma filha onde viveu um tempo de muita escassez financeira. Mas aqui nós não estamos tratando somente de finanças, eu vou falar também onde eu fui muito amada pela minha mãe, muito querida, e isso fez com que a minha mente se tornasse uma mente rica. E para você entender melhor sobre esse assunto, Rose entrando, um beijo, Rose. Rose pegou aí, né, minha amiga, pegou um pouquinho aí da Gisele, bem difícil, e agora a gente vai melhorando porque a palavra de Deus diz isso, né? Que nós vamos melhorando e crescendo de glória em glória. Nós vamos avançando com o Senhor. É sobre a palavra de Deus, que faz sim você prosperar financeiramente, que faz você prosperar para viver em família, que faz você prosperar para viver com uma boa saúde, e por aí a gente vai tratando, né, dos outros assuntos. Você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, você vai ouvir agora, sobre um livro que fala sobre educação financeira. Ele trata muitas questões financeiras, e o nome desse livro é Pai Rico, Pai Pobre. E por isso, né, extraindo desse livro, eu trouxe aqui para nós que tratamos da maternidade, sobre mãe rica e mãe pobre. Mas, Gisele, você vai tratar aqui dos temas desse livro? Não. A gente pode soltar aqui uma coisinha ou outra, mas nós vamos nos basear na palavra de Deus. E para esse iniciozinho, antes de eu compartilhar um pouquinho de como foi a Gisele na sua infância, eu quero que você faça um teste, tá? Eu trouxe aqui algumas anotações, e você não precisa anotar não, só vai marcando aí, contando nos seus dedinhos, né, como você tem reagido, como você tem agido diante das situações que a gente tem aí no dia a dia. Você, mamãe, vai a primeira pergunta para você. Esse coffee que vocês estão ouvindo aí, não sei se tá dando para ouvir de vez em quando, é o Azaf, tava um pouquinho gripadinho, mas já tá melhorando. Então vamos lá. Você, mamãe, primeira pergunta para você. O dinheiro. Quando você ouve essa palavrinha, é algo que você só fica desejando no seu coração? Ah, se eu fosse rica, ah, se eu tivesse isso. Ou então o dinheiro é algo que você sabe lidar muito bem com ele, e se você tem muito dinheiro, você sabe como fazer investir? Ou se você tá um pouquinho apertada em algumas situações, você tem uma reserva de emergência que possa te atender, no mínimo, nos 6 primeiros meses assim, de aperto. E aí, me diz, a primeira ou a segunda opção? Vamos lá. Segunda pergunta. O dinheiro, ele trabalha para você ou você trabalha para o dinheiro? Gisele, mas como que é essa situação? Essa situação é assim, que eu quero saber de você. Você tem algum tipo de investimento que, mesmo que você não trabalhe, você tem algum rendimento, né, alguma rentabilidade, você recebe de alguma forma, você tem alguma forma, algo investido, que você, mesmo sem trabalhar, você consiga lucro, você consiga ter algum dinheiro? Se você passa mal por 1, 2, 3 meses, você tem algo que trabalhe por você? Ou então o contrário, você trabalha porque você depende exatamente daquele dinheiro, e se você não trabalhar, você não tem dinheiro. Então, essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Você diminui as suas despesas sem ser aquele miserável, né? Você sabe controlar as despesas, você gasta menos do que você ganha, ou então você gasta sempre além. Você recebia R$1.000, você gastava 1.010. Você passou a ganhar R$2.000, você gasta 2.050. Você ganha R$3.000, você gasta 3.100. Você recebe agora um salário de R$4.000 e você gasta 4.500. Como que é essa relação com o dinheiro aí, né? Com o seu salário, daquilo que você recebe nas suas mãos? Você sempre gasta no limite, você gasta mais ou você gasta a menos? Próxima pergunta. Você tem uma rotina diária do seu dia a dia, não só a respeito das finanças. Você tem uma rotina, sim ou não?
Próxima pergunta. Você investe tempo em conhecimento? Tem muita gente falando aí, dizendo, porque eu não tenho dinheiro, isso, aquilo, outro, e não pega um livro para ler. Não entra num YouTube para aprender, para assistir uma aula, mas fica só no feed rolando para ver a vida aí dos outros, o que está acontecendo. Ou então não, você investe sim em conhecimento, embora você não tenha as outras oportunidades ainda, que eu citei acima, tá tudo sempre lá no limite, mas você investe sim no seu conhecimento, em se especializar, em aprender. E eu não falo isso de uma graduação, não. Eu falo isso para você em âmbitos gerais. Próxima pergunta. Tem sempre algo novo que você vive envolvida? Ou então você sempre tem as mesmas conversas de sempre? Ou seja, avalia você há 2 anos atrás. Quais eram as conversas que você tinha? Será que elas são as mesmas conversas que você tem hoje com o seu hall de amigos? Ou então, se você aprende novas coisas e você vai, diante daquilo que você vai aprendendo, você vai tendo novos assuntos, ou então você vive a mesma vida, as mesmas conversas desde sempre? Outra perguntinha para você. Você, dentro do seu sonho, daquilo que você quer realizar, você perde seu tempo, né? Não procura um mentor, você não procura alguém para te ajudar, ou então você procura alguém que é especialista na área para estar te ajudando dentro dessa situação. Me diz, como que é essa situação aí para você? Você é uma pessoa, eu sei que são muitas perguntas, isso você não precisa responder para mim, você responde para você, tá? Você é uma pessoa que espera sempre acontecer, ou então você é uma pessoa proativa, né? Que não espera receber uma ordem, que não espera receber um comando, e lá você já vai e faz acontecer, você já age do jeito que tem que ser. Outra coisa, dentro da rotina, se você tem a rotina, dentro dessa rotina você inclui bons hábitos ou maus hábitos. Se você é uma pessoa que tem maus hábitos, que é indisciplinada, é inconstante, uma hora faz, uma hora não faz, uma hora tá na rotina, uma hora sai, você anota aí. Ou se você é uma pessoa de bons hábitos. Outra coisa, quando você recebe algo de bom, você desfruta daquilo, ou então você só reparte, você é bonzinho com todo mundo. E você, às vezes, esquece de você mesma. E por último, eu quero deixar algo que a palavra de Deus diz, né? Para que nós tenhamos um coração ensinável. E aí a última pergunta é, você tem sido arrogante? Arrogante mesmo no sentido literal da palavra, arrogante com você mesmo. Desprezando o conhecimento, desprezando outras pessoas que sabem um pouco mais que você, ou talvez que não tenham o nível de escolaridade que você tem, não tem a mesma idade ou acima da sua, mas que é especialista naquela área, ou você tem um coração humilde, que está sempre disposto a aprender. Já digo uma coisa, se você tem agido do lado, se você respondeu mais, que você trabalha para ter dinheiro, que você vive degraus acima daquilo que você pode, e por isso você gasta mais do que você ganha. Se você acaba que você aumenta as suas despesas, se você não tem uma rotina, se você não investe em conhecimento, conhecimento é muito valoroso, muito mais do que o próprio dinheiro em si, porque se um dia, guarda isso, né? Guarda isso para você. Se um dia você perder todo o dinheiro que você tem, casa, carro, dinheiro, mas você continua com conhecimento, você consegue reestruturar e ter tudo novamente, ou quem sabe até mais. Agora, se você só tem coisas e não tem conhecimento, como é que você vai fazer para conquistar aquilo que Deus tem para você? Então, continuando aqui, né, dentro das perguntas, se você respondeu mais, né, que tem sempre as mesmas conversas, nunca avança, não se especializa, não muda, que você tem preguiça, não é uma pessoa proativa, que você tem maus hábitos, indisciplina, ora você faz, ora não faz só quando tem vontade. Se você diz, né, que aquilo que você recebe, você só distribui para os outros, esquece de você, e que tem sido arrogante, eu lamento dizer, mas você tem sido pobre, e não é pobre financeiramente, é pobre aqui. Agora, se você faz o inverso de tudo isso, eu vou dizer, você mãe, você mulher, vai prosperar em Deus. A sua hora vai chegar. Eu não sei, eu não posso dizer o tempo, mas uma certeza eu tenho, que a sua hora
vai chegar. Vai chegar porque você tem se humilhado para aprender, você tem sido humilde, você tem tido um coração ensinável, porque o Senhor tem se agradado de você. E por que eu falo isso? Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar aqui com vocês. Só um instantinho, é em Lucas. Se você quiser acompanhar na Bíblia, você pode abrir. Mas está em Lucas 16, no versículo 11. Assim, se não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O que isso quer dizer para mim e para você? Se eu não for capaz de lidar, de pagar minhas contas em dia, de honrar com a minha palavra, de não ficar devendo o irmãozinho, a irmãzinha, né? Se eu não for capaz de lidar com os imprevistos, né, que acontecem na vida de qualquer um, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, se nós não soubermos lidar com essas coisas, com as riquezas desse mundo ímpio, como diz a palavra, como o Senhor vai confiar as verdadeiras riquezas? E de que riqueza é essa? Que verdadeira riqueza é essa que Deus está falando para mim e para você? São riquezas que a traça, né, não corrói, o fogo não queima. São as riquezas que não dependem, né, da oscilação do mercado. São essas riquezas que Deus preparou para mim e para você. E por isso que eu trouxe esse tema aqui de fundamental importância para você, mãe que quer crescer em Deus. Você, mãe, que quer que seus filhos prosperem financeiramente, que você prospere financeiramente. Você que trabalha ano após ano, e não vê um progresso, você faz as mesmas viagens, as mesmas coisas. E digo isso não porque eu tenho atingido um patamar, ainda, escrevam isso, anotem, ainda, né, financeiramente, mas que pelo Senhor, pela palavra dele, ele quer que você viva em novidade de vida. E isso não é uma teologia de prosperidade, mas pelo contrário, eu estou aqui para compartilhar com você aquilo que você precisa renunciar. O evangelho, ele envolve renúncia. O que você tem que renunciar para viver o melhor do Senhor aqui na terra? Muitas coisas o Senhor nos dá de graça, e o nome mesmo já diz, né? Carol está entrando. Aquilo que nós temos que receber pela graça do Senhor, nós recebemos a salvação, pela graça nós recebemos misericórdia, nós recebemos infinitas bênçãos de graça, 0,800, não pagamos nada por isso. Mas para que você possa receber uma bênção financeira, se você não é herdeiro, né? Uma herdeira aí de um tio, enfim, de algum parente bem rico. E se você não quer assaltar um banco, não quer se envolver com coisa errada, como é que você faz para prosperar? Te digo, eu não cheguei lá onde eu quero, mas eu estou no caminho. E eu estou aqui para compartilhar com você esse caminho. Eu recebi algumas perguntinhas, deixa eu ver aqui onde eu anotei, que eu abri uma caixinha lá nos stories. Se você quiser deixar alguma pergunta, já coloca aí a sua perguntinha para esse tema, tá bom? Mãe rica versus mãe pobre. Já deixa a sua perguntinha aí, que eu quero saber de você, tá? E eu vou compartilhar aqui algumas perguntas que me fizeram de ontem para hoje, porque essa live eu quero que seja uma live bem interativa. Eu tô aqui para dar essa aula para vocês, mas também para receber aí de Deus aquilo que vocês têm, porque aqui é um compartilhar. Tá certo? Uma das perguntas... eu quero começar pelo início. Peraí. Ela botou aqui... Deixa eu achar... Vamos lá, achei, ó. É certo comprar tudo o que o filho pede? E aí, gente, já deixa aí nos comentários. Essa daqui foi uma das primeiras perguntas que deixaram para mim. É certo comprar tudo o que o filho pede? Sim ou não? Deixa aí nos comentários que eu já vou falar dessa questão. Antes, como eu disse para vocês, hoje eu quero compartilhar um pouquinho, só um pouquinho, senão essa live só não daria, da minha infância. A minha infância que foi muito escassa, né, no sentido financeiro. Passei por muitas e muitas dificuldades. Questão sanitária em casa, literalmente. Foi muito, muito difícil. Imagina, você crescer sem ter um banheiro? Eu acho que eu não preciso entrar mais em detalhes, né? Minha mãe não trabalhava na época, ela ficava em casa para poder cuidar de mim e do meu irmão. Em contrapartida, meu pai não tinha responsabilidade no lar de prover, né, a responsabilidade da provisão. Ele trabalhava, mas a gente não via os recursos dentro de casa. E isso gerou
muitas crenças de que eu não podia certas coisas. Não conhecia Jesus, logo a palavra de Deus, que nos traz liberdade, nos deixa tão distante, né, da verdade, e por isso eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Nós já falamos de Lucas 16:11, que é aquele que não é... assim, se não fores justos em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Essa daqui é na Bíblia King James atualizada, é essa versão. Mas na João Ferreira de Almeida diz: se pois nas riquezas injustas não fores fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, sabe aquele imposto de renda que a gente precisa declarar, tintim por tintim? Mesmo que o leão te cobre algo e você fala assim amargamente nesse período de pandemia, eu tenho que devolver esse dinheiro, eu tenho que devolver esse auxílio? Então, é nessas coisas pequenininhas, nessas coisas pequenininhas que o Senhor está te vendo, Ele está me vendo. É aquele troco que a gente recebe a mais, seja da padaria, do supermercado, e você teve noção que você recebeu a mais, e ao invés de você devolver aquilo que não é seu, você fala assim, glória a Deus. Tem gente que ainda fala, né, glória a Deus aqui, recebi um dinheirinho a mais. Então, se a gente não for fiel nessas pequenas coisas, nas coisas desse mundo, o Senhor não vai nos colocar sobre as grandes. E se você está aqui nessa live, se você vai assistir esse vídeo depois, se esse vídeo chegou em você, eu quero dizer que sobre a sua vida, o Senhor tem derramado a palavra dele, as promessas deles para que se cumpram em você. Mas, para isso, você e eu precisamos obedecer. Voltando aqui, falar da minha infância, essa realidade eu cresci, eu vivi, né? Compartilhei por ser irmã mais velha de alguns momentos bem difíceis com a minha mãe, onde ela calada, sem conhecer Jesus, mas mesmo assim clamando a um Deus que ela ainda não tinha experimentado, né, ainda até aquele tempo, mas eu sei que Deus ouve o clamor. E eu quero declarar sobre você, se você tem passado qualquer tipo de dificuldade, seja financeira, seja uma escassez de saúde, escassez em qualquer área, o Senhor está ouvindo o seu clamor. Se derrame diante do Senhor, que o Senhor está ouvindo nos mínimos detalhes o seu clamor. E como o tema aqui, a gente está falando sobre mãe rica e mãe pobre, a primeira questão, eu vou sempre estar interligando com alguma situação em que eu vivi da infância, para não ficar só no meu testemunho, senão o negócio vai ficar longo aqui. Eu quero voltar para a pergunta que deixaram aqui para mim. Carol já respondeu que não. Alguém acha que sim? Se tiver alguém aí que acha que sim, coloca que sim. Senão eu vou entender que todo mundo está dizendo que não, e é isso mesmo. Você não deve dar tudo aquilo que seu filho quer. A criança tem astutícia, né? As crianças são astutas. E se você não souber impor os limites ainda na infância, você vai ter o triplo, o quádruplo de dificuldade quando chegar uma pré-adolescência, na adolescência. Os filhos não podem receber tudo aquilo que eles querem. E aí, eu já deixo uma lição para você. Experimenta, você, mesmo tendo condições, sair com seus filhos para algum lugar movimentado, que você tenha condições de comprar um doce, uma bala, seja o que for. Mas experimenta sair de casa e antes de sair, conversar com eles, dizendo, hoje, mamãe, tem dinheiro aqui, mas não é para comprar doce, não é para comprar nada. É para isso, isso e aquilo outro. E veja qual é a reação da criança. Porque se ela se tornar resistente, birra, toda criança faz, os meus, os seus, os nossos, os vossos, qualquer um vai fazer. Mas à medida que elas vão crescendo, se os limites não forem impostos de maneira correta, de maneira firme, amável, mas firmes com ela, entendendo que tem tempo para todas as coisas, ela vai se tornar, sabe? Hoje em dia a gente faz aniversário príncipe tal, reizinho tal, e isso é bem legal. Mas a realidade é que você não pode fazer com que essa criança governe a sua casa, que a criança governe a sua família. E se você der tudo o que ela quer, o que vai acontecer é o que tem acontecido com muitas mães que chegam para mim, às vezes aos prantos, falando. E eu tô falando de mães que não têm boa aquisição financeira, mães que às vezes não têm o dinheiro do gás. E essas mães
chegam para mim e falam: Gisele, se eu pudesse voltar no tempo, eu não compraria aquela boneca parcelada para minha filha. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não me endividaria comprando um presente tal para os meus filhos. Carol tá colocando aqui: Gi, aqui faço assim, desde que eles tinham 2 anos e eles aceitam de boa. Mas por quê? Foram ensinados desde novinhos. Agora, experimenta fazer isso com uma criança que toda vez que vai na rua, fala assim: ah, não, pelo menos uma balinha eu tenho que comprar, para não ficar reclamando. Ó, hoje só vou comprar uma balinha, só vou comprar uma balinha. Aí experimenta falar para essa criança com 8 anos, que vai na rua e não vai comprar nada porque não tem. Como é que essa criança vai se articular diante das dificuldades da vida quando Deus falar para ela, numa adolescência, na idade adulta, que não, ela não pode, que não, ela não vai receber no tempo dela. Ela vai tomar a versão do Senhor. E o nosso propósito, a nossa missão como mães é, em primeiro lugar, apontar os nossos filhos para Cristo. É dar exemplo para eles e fazer com que eles se tornem cada vez mais semelhantes a Jesus. Agora, imagina uma criança que nunca foi desafiada, né, a receber um não. Como é que essa criança vai chegar na idade adulta? Não vou falar nem na idade adulta, né? Eu tenho muitas amigas, professoras, que são desafiadas em sala de aulas por crianças e adolescentes, porque os pais só dizem sim, sim, sim e sim. E aí eu vou para a próxima pergunta. Se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui, mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu achei bem interessante. O que uma pessoa colocou, ela botou assim, ó: como ser rica se eu só cuido das crianças em casa e não posso trabalhar fora? Trabalha dentro. Tô sendo bem direto aqui, né? Não posso trabalhar fora de casa, trabalho dentro de casa. Mas isso não é uma regra, tá bom, gente? Vamos lá com calma. Imagina a situação dessa mãe. Essa semana, eu tomei ciência de uma mulher, ela é mãe solo, ela tem 3 filhos, né? Em idades, assim, um pouquinho variadas, mas nenhum chegou à adolescência. Então, 3 crianças, mãe solo, e não tinha condições, no meio dessa pandemia toda, de trabalhar fora de casa. Eu tomei essa mulher como exemplo para mim. O que ela fez? Ela se reinventou. O que ela fez? Ela se especializou. O pouquinho de dinheiro que ela tinha, sabe o que ela fez? Ela investiu em conhecimento. E aí, a palavra de Deus diz, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E não é só o que diz respeito à palavra de Deus. Eu quero que você guarde esse versículo, porque às vezes a gente leva isso só para a Bíblia, E aí o que acontece? As mulheres cristãs, as mães cristãs, andam como se fossem assim, igual o burro que coloca as rédeas, eu esqueci o nome, gente, rédea, enfim, coloca aí se você souber o nome. Coloca aquelas viseiras assim, que tampa um lado, tampa o outro, e acha que só vai falar da Bíblia e nada mais. Não é isso. A palavra do Senhor, ela veio para instruir, né, a mim, a você, em todas as áreas. A Bíblia tem resposta para todas as questões, seja das ciências mais recentes, né, na psicologia, da neurociência, que são ciências mais recentes, ou seja, das ciências mais antigas que existem. A Bíblia já tinha resposta. E nós precisamos não encontrar um argumento científico para que a gente possa atrelar a Bíblia, mas a gente deve buscar na palavra de Deus e assim a gente fortalecer, né, o que a palavra de Deus já diz com aquilo que a ciência confirma. Essa é a melhor forma para o sucesso. Essa é a melhor forma para você e eu enriquecermos. Então, eu imagino essa mãe aqui, dessa pergunta que ela colocou. Como é que eu faço para estar só em casa? Primeiro lugar, mãe, se você vai assistir, né, esse vídeo, ore ao Senhor e veja o tempo que Ele está tratando você. Nesse momento que você está enfrentando, eu não sei, né, aqui ela não vem falando se é mãe solo, se é casada, mas eu acredito que seja difícil mesmo passar por essa situação. Tem muitas mães que deixam seus filhos com algum parente, que deixa seus filhos com alguma cuidadora de crianças, ali por ser crianças mais de um, né? Não sei se são 2, se são 3, quantos são. Mas às vezes encarece devido à quantidade de crianças. É mais lucrativo ficar em casa
do que você trabalhar fora. Mas mesmo você em casa, se você orar, Deus vai te dar estratégias. Conheço mulheres que fazem doces, que fazem caldos, que fazem N coisas. E Deus tem feito prosperar. Tem uma passagem que diz que o Senhor tanto exalta como abate. E se você toma essa palavra para a sua vida, você vai compreender que o seu prosperar, o seu enriquecimento, tudo isso vem do Senhor. Quantas pessoas cheias de dinheiro nesse período de pandemia vieram a óbito? Outros, como minha mãe, vou citar aqui, minha mãe, nesse período que a gente está enfrentando, foi acometida do Covid, precisou internar. E aí eu já falo, aí que está o X da questão. Hoje eu não sou rica plenamente financeiramente, olhando com os olhos, né? Financeiros, eu estou muito aquém. Estou agora sendo gerada, né? Porque eu estou me especializando, eu estou estudando a respeito. Então eu estou ainda como um feto. Estou aprendendo, estou nem engatinhando, estou aprendendo. Mas uma coisa é certa, eu tenho a Jesus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então você que está me assistindo, se você tem a Jesus, tem o Espírito Santo, você tem mais do que 50%. Você tem 100% de garantia. Porque as moedas, não sei se vocês já ouviram falar das criptomoedas, Bitcoin. Hoje saiu no noticiário, né? Eu que estou inteirando mais dessas coisas, saiu que o Brasil está especulando, lembrando que é uma especulação ainda, de criar uma moeda, né, uma criptomoeda brasileira. O que vocês acham disso? Vocês ouviram falar sobre isso? Dentro desse assunto, o que eu quero dizer? As moedas oscilam, tudo oscila, o mundo oscila. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a palavra de Deus diz que Deus é Emanuel. Ou seja, ele sempre estará conosco. Então, minha mãe não tinha condições. O meu sonho, gente, deixa eu compartilhar aqui. É quando eu tiver condições, né, financeiramente falando, né, a respeito disso, é que minha mãe tenha um excelente, melhor plano de saúde que existe. Mas ela foi acometida do Covid num período que eu não pude proporcionar isso para ela. E meu coração ficou como, gente? Imagina você ter esse sonho, a voz fica até embargada assim, né? Mas imagina você ter um sonho e porque você não tem condições financeiras, você não poder ajudar de uma maneira maior. Imagina como que fica essa situação. E aí, em janeiro, quando aconteceu essa situação com a minha mãe, essa foi a minha oração. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor é aquele que era, que é e que sempre será. O Senhor é o dono de todos os hospitais que existem. Então, Senhor, seja lá, no Albert, onde minha mãe foi internada, ou seja onde for, que o Senhor seja o médico dos médicos e que opere o melhor na vida da minha mãe. Porque eu sei que não são os homens, mas é a Tua mão agindo a favor que vai trazer minha mãe de volta. E minha mãe entubada por alguns dias, né? Mas no segundo dia, e não tinha vaga de CTI onde ela foi internada. Tinha uma ala para Covid, que ela foi automaticamente entubada. Mas o que aconteceu? Em seguida, né? Ela internou na quarta, na sexta-feira, logo após almoço, me ligaram, confirmando os dados. O coração veio na boca, porque quando liga do hospital para pedir documento, o que você acha? Na hora eu falei, Senhor, minha fé é firme no Senhor, o que aconteceu? A gente pensa rápido, mas ouvindo o telefone com paciência para entender. E aí ele falou, nós conseguimos uma vaga para sua mãe na Fiocruz. E a Fiocruz, para quem conhece aqui do Rio, né, até fora do Rio, é conhecida aí no Brasil todo, recebeu gente até de outros estados, né, em Manaus, quando estava lá em colapso, recebeu gente. Então, ele é o melhor hospital, considerado aqui até por muitos médicos. Tive contato com uma médica que ela falou, Gisele, eu tenho plano de saúde nos melhores hospitais particulares aqui do Rio, mas se eu, alguém da minha família, fosse acometido de Covid, eu queria ir para a Fiocruz. E quando eu soube que minha mãe estava sendo transferida para lá, eu dei glórias a Deus, porque é o Senhor é quem faz. E o que eu estou compartilhando nessa live é para quê? Para que você, que hoje não está com uma boa condição financeira, você que tem promessas do Senhor, mas que tem sido fiel no pouco, fiel nas riquezas desse mundo ímpio, acalma o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No tempo certo, o Senhor vai te honrar. E assim como essa mãe que provavelmente depois, ou está aqui agora, não sei, me mandou essa perguntinha.
Deus vai te abençoar. Se Deus te recolheu por um tempo para estar em casa cuidando dos seus filhos, dê o seu melhor. Faça com seus filhos como se você estivesse na melhor creche, né, do seu estado. E aí faça o melhor para o seu filho. E porque é seu filho, você pode fazer ainda melhor ainda. Mesmo que você não esteja num bom dia, o que você faria com uma criança que estivesse lá gritando no teu ouvido quando estivesse com dor de cabeça, né, se você trabalhasse numa creche? Como é que você agiria com essa criança? Haja melhor com seu filho. E aí Deus vai ver que você vai ser fiel no lidar, no tratar das pequenas coisas, e Deus vai te colocar sobre as grandes. Em contrapartida, não esqueça de você. Invista também em você. Se especialize e Deus vai te honrar. Outra perguntinha que deixaram aqui pra mim, depois eu vou compartilhar tudo isso lá nos stories, tá? Eu deixei aqui pra live, pra responder por aqui, que fica mais fácil, mas depois eu vou deixar essas perguntinhas lá nos stories. Quem tá chegando, se quiser, pode deixar sua perguntinha aí. A outra tá assim, ó. O que de fato faz uma mulher ser rica? E aí, gente, o que vocês acham? Podem deixando aí e eu já vou dizer a minha percepção que faz uma mulher verdadeiramente rica. E a gente está falando aqui rica em Deus. E Deus abrange vários aspectos. Quem não estava no início, eu fiz algumas perguntinhas, né? Botei aqui um lado e o outro. É uma coisa ou outra. E eu vou dizer aqui o que uma mãe rica, o que uma mulher rica, rica financeiramente, rica mentalmente. E anota uma coisa. A riqueza, ela sempre começa aqui dentro. Se a riqueza, ela começa com uma bolada que você ganhou, de um tio, de uma tia, de alguém que você herdou alguma coisa, e você não tem a mente aqui trabalhada, a mente rica em Deus, logo pode ser que você perca tudo aquilo que você ganhou. Vocês sabiam, depois vocês podem procurar na internet, que os ganhadores da Mega Sena, que ganharam, né, aquela bolada, eu não assisto, mas vocês podem ver, muitos ganhadores de BBB que ganharam 1 milhão e tanto, muitos deles voltaram àquela vidinha que sempre levaram. Por quê? Porque com Deus, às vezes, você pode estar achando, mas está demorando, o negócio está difícil, eu estou botando mais água no feijão. Mas Deus tem um propósito. Deus quer que você cresça de glória em glória. Deus não quer que você retrogrida. E aí o que acontece? Se tá difícil, você tá enfrentando, né? Aquela carne moída que a gente inventa. Fala, gente, estou me incluindo, tá? A gente inventa um monte de coisa. Faz almôndega, faz panqueca, faz não sei o quê. Mas Deus está vendo que você está sendo fiel. E aí, quando você receber o mais do Senhor, o que vai acontecer? Você vai prosperar ainda mais e vai prosperando e prosperando. Você não vai voltar àquele estado de antes. Eu já passei por muitas dificuldades na infância e chegou um tempo, quando eu tive meus 2 filhos, que eu passei, né, pelo um aperto de falar assim, Senhor, como é que vai ser, não é nem o dia de amanhã, mas a janta. E aí eu quero já deixar aqui um sinal de alerta, principalmente para quem tem mãe, para quem tem pai, né? Busquem ao Senhor, não busquem a seus pais para terem um recurso. Deus é quem vai prover. Deus é quem vai prover. E Deus usa de multiforme graça. Acontece que muitos filhos têm se encostado nos pais para pegar empréstimos. Pais que são aposentados, que na verdade poderiam estar usufruindo do pouco que eles tanto trabalharam para isso e precisa pagar dívida dos filhos, porque pegaram o cartão emprestado, pegaram empréstimos no nome deles e não tiveram condições de pagar. Então, muita atenção, porque quando a mulher, a mãe, não tem essa sensibilidade, não aprende a depender de Deus, mesmo tendo saído da casa dos pais, sempre vai para o pai, vai para a mãe, para pedir emprestado, para socorrer, Deus vira para você e fala, mas minha filha, Deus está te chamando aqui nessa live falando, minha filha, cadê você? Que não vem a mim, que sou o teu pai. Que não vem a mim, que posso te dar todas as coisas, que posso agir o impossível na sua vida. E aí, o que faz você, mulher, ter uma mente rica? Vamos lá. Primeiro, vou voltar aqui para quem perdeu no início, então já vai assistindo aí, anotando. Vamos lá. Primeira coisa, entenda que o dinheiro ele precisa trabalhar para você. Tem uma passagem, né? E as pessoas também falam aí, não quer dinheiro? Então você me dá, né? Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor, o apego ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então o que você precisa fazer já de imediato?
Primeiro, fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Como é que eu faço isso, Gisele? Primeiro, tudo aquilo que você recebe. Tudo, gente. E eu tô falando, quem me conhece sabe, eu estou em casa, eu abri mão do negócio de festas que eu trabalhava, tô trabalhando agora só em casa com os meus filhos, trabalhando aqui nas redes sociais. Então, eu não tenho hoje um recurso diretamente para mim. Sendo que eu e meu esposo, tudo que fazemos, né, a gente trabalha em acordo. E a gente tem estudado junto sobre questões financeiras e por aí vai. E aí o que acontece? A gente entende o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Vamos lembrar lá de José? O que aconteceu naquele tempo onde o povo todo estava com escassez de comida, estava aquele período, né, 7 anos de fome. Quem foi usado por Deus? Foi José. E o que José fez? Tem muita gente que fala assim, não é para guardar dinheiro não, porque a gente daqui a pouco morre, ou então guardar dinheiro para quê? Deixa eu doar, fulaninho tá precisando, Beltrano tá precisando, mas você tem que amar os outros assim como você ama a você mesmo. Se você não se preocupar com a sua vida, com os seus filhos, como é que vai ser? Como é que vai ser? Me conta esse amor para com o outro. É um amor mentiroso, ou então ostentador, que você quer mostrar para todo mundo que você ajuda todo mundo, quando na verdade você está precisando de cuidado. E por que eu digo isso? José, naquele tempo, o que ele fez? Nos primeiros 7 anos, onde está tudo bem, o que a gente vai fazer? Parte daquilo que a gente recebe, você vai fazer o quê? O que ele falou para Faraó? Quem é que sabe aí? Você vai guardar. Então, quando a vaca está gorda, quando tudo está bem, o que é preciso a gente fazer? A gente guardar, mesmo que seja pouquinho. Mesmo que seja pouquinho. Reserve aquilo. O nome disso se chama reserva de emergência. É para quê? Para que numa emergência, aquele imprevisto seja previsto antes por você e você não desespere. Foi o que aconteceu comigo e com o Alexandre no meio da pandemia. No meio não, no início da pandemia. Estávamos estudando e tudo mais, iniciamos nossa reserva de emergência. O que é que aconteceu? Alexandre é autônomo, eu já tinha recebido. Olha como é importante a gente ser direcionado, acima de tudo, pelo Espírito Santo do Senhor. 1 ano antes de pandemia, Deus falou para mim, e eu compartilhei com meu esposo, ele concordou que nós abríssemos mão do negócio de festa. E era justamente na época que o negócio estava bombando, né? No início foi bem difícil arranjar cliente, né? Quando a gente começa um negócio difícil para todo mundo, mas quando o negócio estava começando a vingar, pessoas procurando para casamento, para 15 anos, para o ano seguinte, Deus falou, não. Começa a cancelar. Cancelar não, né? Não aceitar. Vocês vão aceitar até dia tal. E aí, o último casamento em que a gente decorou parte dele, do cerimonial e tudo mais, foi dia 14 de março de 2020. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Quando tava chegando perto, será que eu tô maluca? Ainda compartilhei isso com o Alexandre, ele concordou, meu Deus. O que tá acontecendo? Enfim, dia 13 de março de 2020, um dia antes desse casamento, chegou a notícia que as escolas estariam fechadas por tempo indeterminado. No início, né, era aquela coisa de 2 semanas, depois foi aumentando. Enfim, nós não sabíamos o que ia acontecer do futuro. Mas quem trabalha com festa sabe que casamento 15 anos é tudo programado com 1 ano de antecedência. As pessoas começam a pagar aos pouquinhos. Agora, imagina se eu não tenho a direção do Espírito Santo, se eu decido não obedecer aquilo que o Senhor falou para mim naquele período, o que é que aconteceria? Aquele dinheiro que estaria comigo, a necessidade ia vir, e o que ia fazer? Eu ia gastar, mais ou menos era isso que ia acontecer. Você concorda comigo? Mas porque eu obedeci ao Senhor. E isso que eu digo, a sua intimidade com o Senhor é a maior riqueza, porque o Senhor não sabe só do seu passado, do que está acontecendo agora, mas o Senhor sabe que lá na frente vai acontecer. Então tem muita gente que falou pra mim assim, Gisele, mas por que tá parando? Eu nem dava muita satisfação, não, porque eu tenho um projeto, né? Para 2020 diferente. Se você é uma dessas pessoas que me perguntaram por que tá parando, então você deixa aí nos comentários. Mas foi assim que aconteceu. E aí a gente foi estudando um pouquinho aqui e ali, e aí veio pandemia. Dentro dessa situação, a gente já não estava mais com as festas, então já não tinha o recurso vindo daquela forma. E meu esposo, autônomo, motorista, o que aconteceu? Se todo mundo estava em casa, tinha corrida para ele na rua, gente? Me conta, sim ou não? É claro que não. Mas o Senhor proveu em cada detalhe, em cada detalhe. E uma das coisas era porque a pequena reserva de emergência estava lá. Era pequena, era. Mas tudo aquilo que estava bem pequenininho, o Senhor fez prosperar. E para isso, você mulher, você mãe, você que tem buscado sabedoria. E se não, começa a pedir agora, Senhor, dá-me sabedoria. Fez com que a gente não pagasse uma conta de luz,
uma conta de cartão, de internet, uma conta sequer não entrou, não chegou a ficar em atraso. Carro, tudo em dia, tudo em dia. E aí eu lembrava dessa palavra aqui que a gente tratou no início. Se nós não formos fiéis nas riquezas desse mundo injusto, né? Nas riquezas injustas, se nós não formos fiéis, como o Senhor nos confiará as verdadeiras riquezas. Se você está nessa live, se você está nesse vídeo até agora, eu tenho certeza que não é à toa. Deus tem riquezas, Deus tem promessas para a sua vida. E você precisa se agarrar nas promessas, não nas circunstâncias que você está vivendo agora. Pode ser escassez, pode ser de fartura, mas o que o Senhor está falando é, está tendo fartura? Reserva uma parte. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe, além de pandemia, o que pode acontecer. Mas mesmo que você não tem, aconteceu a pandemia, você não tem todo aquele valor que você queria. Assim como aconteceu quando minha mãe ficou internada. Fechando aqui o assunto, né, da minha mãe. O Senhor providenciou o melhor. Não são os seus recursos, não é a sua carteira de investimentos, não é o seu salário que vai garantir para você a riqueza, mas é a sua ligação com Deus. É você tá ligadinho com o Senhor e obedecendo. O Senhor vai te colocar em lugares altos. O Senhor fez com que a chefe de assistente social fosse cunhada de uma amiga minha que eu nem sabia que tinha lá no hospital, mas eu só soube depois que minha mãe foi transferida. E aí eu consegui acesso às informações. O Senhor vai trazer pessoas para abençoar a sua vida que você nem sequer imaginava que poderiam te abençoar. Então vamos lá. Uma mãe rica é uma mãe que começa, primeiro, ligada com o Senhor, trabalhando na mente dela, fazendo com que o dinheiro trabalhe para ela e não somente ela trabalhando atrás do dinheiro. Pessoas assim, né, mulheres assim, que vivem degraus abaixo daquilo que pode. E o que é isso? Você pode ter um carro, uma casa, o que você quiser. Mas, se você ainda não tem todo aquele patrimônio financeiro que você queria, contente-se em viver abaixo, e não ostentando uma realidade que não é a sua. Eu vejo muitas pessoas aqui postando, né? Isso acontece, gente, porque eu trabalhei com festa. Então, atenção aí que eu tô falando de uma realidade que eu vivi de perto, né? Pessoas que fazem festas lindíssimas. Contratam buffet, fotógrafo e tudo. E no dia seguinte estão com um rombo no orçamento. Por quê? Porque se endividaram tanto nas festas, né, nos comes e bebes, enchendo a barriga de todo mundo e depois não tem ninguém para compartilhar os boletos, né, que chegam. Eu não estou falando, gente, que não é para fazer festa, mas viva a sua realidade. Se você tem condições de fazer festa para os seus, né, coloca aqui, você agora virou minimalista, que é uma festa íntima, né, para 5, 10 pessoas, que seja. Mas não queira ostentar se essa não for a sua realidade. Essa é uma das lições que eu tirei de perto. Eu já presenciei casais que se separaram num aninho de seus filhos, do seu filho, né? Vi algumas situações assim. Por quê? Porque nesse processo, tem até um livro que fala até que as finanças nos separem. Por quê? Porque não houve diálogo, não houve concordância entre o casal. E aí o que aconteceu? Essa mãe, que não tinha uma mentalidade rica, não tinha, né, sabedoria de Deus para lidar com essa situação, se endividou no nível que o esposo falou: quer fazer isso? Então você faz do seu jeito. E depois de um aninho da criança, esse casal veio a se separar. Eu sei que isso não justifica, eu sei que isso não é base para ninguém cometer tal atitude, mas isso colabora para algo que já tem algum tipo de lacuna aí no meio. Mas esse não é o assunto da live aqui são as mentes ricas, né? Mães ricas. E para isso, diminua as despesas, mas sem ser miserável, tá? Por favor, tenha uma rotina que vai garantir, né, o seu alvo, o seu foco, o seu propósito. Eu quero isso. Coloca como meta na sua vida e inclua tudo que você tem que fazer naquele alvo, naquela meta, e aí você vai avançar. Invista em conhecimento. Vamos lá. Eu tô, como eu falei para você, né, tô aqui bem distante, mas estou no caminho. Eu quero saber se você também está no caminho. Já deixa aí nos comentários. Eu acho que eu tô no caminho, tô longe do caminho, tô enxergando uma luz no fim do túnel. Aonde que você tá no meio dessa situação? Ou então já cheguei lá, né? Se você já chegou lá, eu te chamo aí pra live de semana que vem para você compartilhar comigo se você já chegou lá. Eu ainda não cheguei lá não, mas eu tô compartilhando aqui com vocês daquilo que eu tô presenciando no caminho. E nesse momento que eu tô
no caminho é o momento onde eu tô aprendendo, aonde eu tô lendo mais. Ruth tá no caminho. Tamo junto, Ruth. Vamos lá, gente, comenta aí pra mim. Você tem investido tempo em conhecimento? E aí, eu não quero me reter aqui somente na área financeira. Eu quero em geral. O que Deus tem te chamado, tem movido o teu coração? Aonde você quer melhorar, avançar? Se você tá com algum problema na saúde, o que você pode, dentro da área da saúde, tá fazendo para melhorar? Será que é a sua alimentação que você precisa melhorar para que você seja próspera na sua saúde? Eu tô com um caso de uma pessoa que eu tô discipulando, na verdade o caso não é dela, é de um paciente que ela cuida. Ele tá com câncer, tá em tratamento, mas ele não tá obedecendo aquilo que os médicos dizem. Ou seja, ele continua fumando, essa pessoa, e é triste demais a gente receber um diagnóstico, saber aquilo que a gente pode fazer para melhorar e a gente não faz. Essa live de hoje, essa aula que nós estamos tendo aqui hoje é para isso, para que a gente receba um diagnóstico. Como é que eu tô? O que eu tenho que fazer para melhorar? Isso daqui é o que eu tenho recebido. Eu sei que tem outras coisas mais, mas uma live só ficaria muito... O tempo é muito escasso para a gente compartilhar de tudo. Depois, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre esse assunto, você deixa aí nos comentários. Gisele, quero saber, ou então quero mais. Deixa aí nos comentários para eu saber se esse assunto tem sido pertinente para você. Mas o que acontece? Vê a área que você está precisando melhorar, se aprimorar. Se você está tendo dificuldade, assim como eu falei para vocês que enfrentei muita dificuldade, eu agradeço a Deus por essa dificuldade que eu tive, seja na infância, seja esse momento pontual que eu tive com o Asaf bem pequenininho. O que acontece? Nós precisamos, né? Tendemos a quê? A deixar de lado, a correr frouxo. Mas o que Deus quer para nós é que a gente aprenda. Então você, mãe, você que quer crescer em Deus, mas crescer também, prosperar financeiramente, não abra mão do conhecimento. Não abra mão. Carol tá colocando aqui. Sim, na faculdade aprendi muito nas organizações financeiras. Carol também faz RH, como eu. Mas eu vi que mesmo o conhecimento que eu tinha, fiz administração pelo Senac, tô me formando, né, igual a Carol aqui, ó, em RH. Mas eu ainda via que tinha uma lacuna, uma coisa assim bem distante. E o que eu fiz? Eu fui procurar. Procura os players, né, do assunto, os especialistas do assunto em que você tem dificuldade. E não tenha somente uma opinião, não. Procura os players, né, aqueles que estão encabeçando e que têm até opiniões diferentes para que você tenha sabedoria em Deus para avaliar. E assim você vê, segundo a palavra, aquilo que se encaixe mais próximo da palavra e mais próximo daquilo que Deus tem para a sua vida. Vai ser dessa forma com que o Senhor vai potencializar o teu crescimento e fazer com que você avance. Outra coisa é você ter proatividade. Não espera, né, a Gisele fazer uma live, não espera cair do céu a informação, o pastor pregar no domingo para você começar a fazer. Né? Seja proativa, mulher. E assim, o Senhor vai vendo que você está buscando, né? Buscai ao Senhor, buscai conhecimento e o Senhor vai te abençoar. Outra coisa tenha bons hábitos. Quais hábitos da nossa vida? E eu falo isso porque enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente precisa de mudanças na nossa vida. Quais áreas a gente precisa mudar os hábitos? E hábito é uma coisa tão difícil, gente, porque é algo que já está lá, né? Intrínseco em nós. É algo que já está de ano após ano. Hábito é aquilo que a gente tem a frequência, faz todos os dias. E você quebrar algo que a gente faz todos os dias, quer seja bom ou ruim, é difícil. O que é bom, você continua. Um hábito ruim, você retira. E acima de tudo, seja humilde para aprender. Deus se alegra, Deus se compraz de um coração ensinável. Davi tinha esse coração, tá? Antes da gente finalizar a live, eu quero orar pela sua vida, orar para que você possa prosperar. Deus tem me feito prosperar mesmo quando não tenho todo o recurso financeiro que eu gostaria de ter, mas o Senhor tem me feito prosperar acima de condições financeiras, né? Tem me feito prosperar em saúde no meio dessa situação que a gente está vivendo. Deus tem me feito prosperar, enfim, em bons hábitos.
tirando hábitos ruins, colocando hábitos bons. Deus tem me feito prosperar porque eu tenho você aqui na live comigo, você que está assistindo depois, você que às vezes não fala aqui pela live, mas que me manda direct, que me manda WhatsApp. Então, eu quero orar por você e eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado aqui no meu coração. E se você está na live até agora comigo, eu tenho certeza que você faz parte desse sonho. Você faz parte de algo que Deus tem colocado assim bem forte no meu coração e que não é a respeito de uma bandeira denominacional. É algo que Deus tem para o seu povo, para as mulheres que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Então, deixa eu ver se eu pego aqui mais uma perguntinha só. Vamos lá. Como posso me controlar para não gastar mais do que devo? Essa é uma boa pergunta aqui, né? Vamos lá. Como posso me controlar para não gastar mais do que devo? Você precisa se organizar para que você tenha um controle. O que eu costumo compartilhar com as pessoas? Quando você está com algum resfriado, esse resfriado persiste, o que você faz? O que você faz nesse período que a gente está vivendo? Vou avaliar, vou tomar um antigripal aqui, outro ali, se não melhorar. Ou então, se eu perceber uns outros sintomas, eu vou ao médico, né? Faço o teste para saber se é Covid ou se é outra coisa. E assim a gente prossegue com a nossa saúde. Ok. Agora, com as nossas finanças, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para ter esse exame? Como é que a gente faz para ter esse diagnóstico? É algo chato, gente. Depois que você pega o ritmo, você vai de boa. Mas é algo chato. Se você quer saber, né? Vou ler aqui de novo, ó. Como posso me controlar para não gastar mais do que devo? Primeiro, tendo um controle. Pede a Deus, né? Sempre. A gente ora em primeiro lugar, mas vamos no natural. Pega um papel, sabe? Coloca dentro da bolsa se você vai pra rua. Se você é dona de casa, põe na geladeira, põe em qualquer lugar. Mas anota tudo que você gasta. Faz isso no mínimo por 30 dias. Uma bala que você comprar, você anota ali. Se você já tem despesas parceladas no cartão, que você já gastou, você não põe assim, cartão, tantos reais. Não, você não faz isso. Você vai anotar tudo. Cartão, padaria, farmácia. Se eu te perguntar agora, quanto que você gastou de farmácia esse mês, você sabe me responder? Eu sei. Se você não sabe responder o quanto você gastou de farmácia esse mês, se não foi nada, aí é fácil, né? Ah, não gastei nada. Então eu te perguntar, quanto que você gastou esse mês de supermercado, padaria e hortifruti, sacolão e feira? Quanto que você gastou esse mês? Se você não souber me responder, gente, liga um sinal de alerta aí. Você não tem o diagnóstico, né, de como está a sua situação financeira. Você vai pagando aqui, pagando ali, apagando o fogo, um incêndio aqui, um incêndio ali, mas você ainda não tem controle e domínio sobre as suas finanças. O primeiro passo que você deve fazer é ter um diagnóstico como é que está a sua situação. O quanto você deve. Você compreendendo o quanto que você deve, você já tem o primeiro passo. O segundo passo é quanto que está indo, né, daquilo que eu recebo, das minhas receitas, para cada coisa. Você já sabe? Isso está de acordo com o que você quer para a sua vida? Na maioria das vezes, a pessoa, quando se depara, vê que tem muitas pizzas, muito iFood que tem solicitado, e na verdade não tem, não sabia que o dinheiro estava indo tudo para aquilo, quando na verdade a pessoa queria fazer uma viagem. E aí, se ela contabilizar o tanto que ela gastou de iFood durante o mês, e se somar os 12 meses, ela teria feito até 2 viagens. Então, fiquem atentos, né? A dica eu sei que o tempo aqui é muito corrido, muito escasso. Se vocês tiverem depois outras perguntas, coloca lá nos stories, me chama no direct. Se vocês quiserem que semana que vem eu continue com esse tema, porque tem muito assunto, muita coisa aqui que eu não tratei hoje e que é, assim, de muita importância. Não consegui nem responder aqui todas as perguntas da caixinha, mas eu creio que aquilo que Deus colocou para nós no dia de hoje seja de bênção para você, para que você venha prosperar em Deus. Não vai dar tempo aqui de eu pegar uma outra pergunta, mas eu acho que eu respondi. É mediante esse diagnóstico que o médico sabe, mediante os exames, o médico sabe o problema, onde que está. O médico, só em olhar para você, ele não vai saber dizer. Em alguns casos, dependendo da situação, ele até pode falar, mas só um exame preciso, ou seja, somente um controle preciso, da onde está indo os seus gastos, que você vai conseguir ter menção da onde está o gargalo, da onde você pode potencializar e aonde você pode também investir.
Ah, você está ganhando muito, está ganhando pouco? Todo mundo acha que sempre ganha pouco. Mas se a gente não conseguir ser fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor não vai nos colocar. E se Deus te trouxe até aqui, é porque Deus quer que você não só seja fiel no pouco, mas que Ele também vai te colocar sobre o muito. Mas deixa nos comentários se vocês querem que eu continue com esse assunto, ou se vocês tiverem uma outra sugestão de assunto, também deixa aqui para mim. Antes de orar, eu falei para vocês que quero compartilhar um sonho meu. Por que eu faço essas lives toda semana? Né? Muitos são os motivos, mas um dos motivos principais, e por isso também eu trouxe essa live aqui, é porque toda a escassez que eu vivi na minha infância, muitas vezes sem ter o alimento, né, ver minha mãe com lágrimas nos olhos para saber o que a gente ia comer, e nesse tempo que a gente está vivendo, tão difícil, tão escasso, eu não tenho ainda muito, né, para dar. O pouco que eu tenho, na medida do possível, eu tento compartilhar, mas o sentido real dessa live não é só dessa live, é desse canal aqui que a gente tem essa troca toda semana, os vídeos que eu faço, enfim, todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui, o propósito que Deus tem colocado no meu coração é para que vidas que precisam não só da palavra de Deus, mas precisam de conhecimento, seja nas finanças, seja na rotina, seja na educação dos filhos, e principalmente pelas crianças. Se nós não estivermos conectadas com Deus, se nós não tivermos conhecimento financeiro para lidar com as riquezas desse mundo ímpio, o Senhor, como é que Ele vai colocar a gente em lugares altos? Então é pensando nisso, pensando no potencial de muitas mulheres, que como a gente viu, eu li para vocês aqui da caixinha, que ela me perguntou como é que eu dentro de casa, com crianças, sem poder trabalhar, posso me tornar rica? A gente tratou desse assunto aqui. Como? É para você. Eu tenho certeza que, assim como Deus está fazendo na minha vida, você que recebe esse vídeo, você que recebe essa live, Deus vai fazer você alcançar em lugares muito mais altos do que os meus. Assim eu desejo para os meus filhos, assim eu declaro sobre a sua vida, assim eu declaro sobre a sua descendência, que vocês vão alcançar lugares muito altos, lugares de sucesso, lugares de riqueza, não para vocês baterem no peito para dizerem assim, como muitas mulheres têm falado, né? Ah, eu sou boa, eu sou a tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas para vocês que têm o Espírito Santo do Senhor, poder compartilhar com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas, porque essa é a religião verdadeira. Não é presbiteriana, não é aquele que é tradicional, não é aquele que é pentecostal, não é Assembleia de Deus, não é o católico, não é o espírita. A religião verdadeira, a palavra de Deus diz lá em Tiago 1:27, isso não estava no script, mas eu senti de Deus compartilhar com vocês. É abençoar, é saciar os órfãos e as viúvas. E tem muitas crianças que estão órfãos hoje, de filhos, de pais que estão vivos, mas que espiritualmente estão mortos. E Deus está te chamando, você que está assistindo essa live, está te chamando para prosperar, para enriquecer como uma mãe, mãe do ventre, mãe do coração, mãe em espírito, para que ore, interceda, abençoe, seja canal de bênção para essas vidas que tanto necessitam. Então, se tem gente que me pergunta, Gisele, qual é o sentido, qual é a sua missão em fazer essas lives semana após semana? É essa. E eu convido você a compartilhar. Se essa palavra foi bênção para a tua vida, não guarda só para você, compartilha ela. Semana que vem, eu ainda vou definir aqui o assunto, mas estou sentindo a necessidade de compartilhar, porque o meu desejo é que em cada comunidade uma mãe possa se despertar para o Senhor, despertar para essa palavra, e ela possa prosperar em conhecimento, prosperar em saúde. Eu, que quando criança não tinha um banheiro dentro de casa, hoje eu posso escolher em qual banheiro eu vou na minha casa. E quem me acompanha há mais tempo pode rolar aí no feed, vocês vão ver que uma mãe que prospera, ela é humilde, e ela não fica só esperando dos outros. Eu e meu esposo, a gente coloca a mão na massa, a gente faz as coisas em casa, assim, tem tantas outras coisas aqui em casa para fazer, vocês não têm noção de quanta coisa. Mas não se envergonhem, coloquem a mão na massa. Deus vai ver o esforço de vocês e vai fazer com que vocês prosperem, tenham novidade de vida. E não só para vocês, mas para abençoar outros também. Vamos orar? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais, e a gente vai se falando. Oremos. Pai, glórias te damos, Senhor, porque eu sinto fortemente a tua presença nesse momento aqui conosco. Eu peço, Senhor Jesus, que a bênção que o Senhor tem derramado para mim, para minha vida, para minha família, que
Tanta necessidade, Senhor Jesus, nós já passamos. Seja na minha infância, seja o meu esposo por não ter tido um pai, uma mãe. Não tivemos, Senhor Jesus, meus pais não tiveram uma educação financeira. E isso, Senhor, vai de gerações em gerações, essa escassez. Mas pela tua graça, o Senhor nos alcançou. E assim o Senhor tem derramado sabedoria, não só o conhecimento técnico, mas sabedoria para lidar em cada estação, lidar com cada situação, Senhor, no meio dessa pandemia. Pai, eu quero declarar para a vida de cada um que está me assistindo agora, prosperidade integral, prosperidade em cada área. Prospera na saúde, prospera nas finanças, prospera no conhecimento intelectual, prospera, Senhor Jesus, nos sonhos que meus irmãos, minhas irmãs têm, Senhor. Quantos sonhos, Senhor Jesus, ficaram para debaixo do tapete, porque não tenho recurso disso e não tenho recurso daquilo outro. Quando eu comecei com o negócio de festas, nem carro eu tinha. E o Senhor, aprove ao Senhor, enquanto eu estava com o negócio de festa, até ter 3 carros. E hoje o Senhor tem me trazido para um outro tempo, onde o Senhor falou, abre mão, renuncia. Eu não sei aquilo que o Senhor está tocando no coração das minhas irmãs, de cada um que assiste, Senhor, para renunciar nesse momento. Mas que cada uma delas seja obediente a Ti, entendendo, Senhor, que a prosperidade está em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor tanto exalta quanto abate. E as riquezas estão nas Tuas mãos. Está sob o Teu controle, o Teu domínio. Muitos, Senhor, Satanás tem enlaçado com a riqueza. Muitos têm se afastado do Senhor à medida que crescem, Senhor, em riquezas financeiras. E não é isso que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, se o amor ao dinheiro quiser dominar o meu coração, o coração de cada um que me assiste, eu já declaro, Senhor, cessado esse laço desfeito no nome de Jesus. Mas se a riqueza, a verdadeira riqueza, que é no relacionamento com o Senhor, a riqueza que nos faz ter riquezas financeiras sim, mas para compartilhar, para abençoar e para administrar bem. Que seja isso, Senhor, que alcance cada lar, cada família. Eu intercedo agora por aqueles lares, Senhor, por aquelas crianças que querem, Senhor Jesus, o feijão com arroz e os pais não sabem de onde tirar. Pais que não têm, Senhor Jesus, deixado se levar com roubo, com a vida fácil, mas que têm chorado, Senhor Jesus, porque não têm o que dar pelos seus filhos. Ó Pai, abre as comportas dos céus, derrama bênção sem medidas, Senhor, sobre essas famílias. Quantas famílias, Senhor Jesus, lá na igreja, o trabalho que o pastor João Luiz tem feito, assim como em outras igrejas também, Senhor, para abençoar, dando cestas básicas, legumes, Senhor, abençoa cada família, Pai. E que eles venham testemunhar, assim como eu estou testemunhando, que assim como o Senhor fez comigo, que não tinha um banheiro na minha infância, e hoje eu tenho uma casa abençoada pelo Senhor, que assim essas pessoas possam contar que o Senhor as fez prosperar de glória em glória, e cada um que me assiste, o estado que está vivendo agora, possa, Senhor Jesus, declarar que a partir desse dia a sua mente abriu, para que eles venham prosperar também financeiramente, que as mães venham prosperar em sabedoria, porque quando somos sábias, mesmo que venhamos perder tudo à nossa volta, o Senhor nos faz, Senhor, restituir tudo de novo, assim como o Senhor fez com Jó. Faça, Senhor, dando dupla honra na vida de cada um que está aqui comigo, no nome de Jesus. Bênção sem medidas, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Queridas, queridos, muito obrigada. Estou vendo aqui alguns comentários. Ó, a Carol dizendo, ó, Gia, através dessa live o Senhor me respondeu, pois orava sobre esses assuntos. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Trabalho no lar, desde que começou a pandemia, e que Deus continue abençoando mais ainda. Nosso esforço para o Senhor não é em vão. Eu creio que no céu nós desfrutaremos de um tempo onde muitos anônimos, que não tinham talvez nem Instagram, né? Não estivessem nem aqui na tela, mas terão suas coroas recheadas, né? Terão muitos galardões, porque é no secreto daquilo que você chora no secreto, daquilo que você pede no Senhor no secreto, é lá que Ele vai te recompensar. E é o Senhor, né, que traz a luz, que traz à tona e exalta aquele quem Ele quiser. Então, seja a bênção do Senhor e também compartilhe essa live com o maior número de pessoas para que elas sejam abençoadas e ricas também, assim como você. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, gente!